Fala, nação colorada! O Inter perdeu para o México por 2-0 em um jogo de péssima atuação do time, tanto da defesa quanto do ataque com Éner Valencia, perdendo muitos gols. A mídia do centro falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Boa noite para vocês, hein? Estamos chegando agora com o Troca de Passes. Hoje, quinta-feira, a gente viu o jogo do Internacional, né? Um amistoso atípico. O Internacional jogando contra a seleção do México. Não é a seleção principal, não tem os principais jogadores. Ainda assim, um bom jogo no Beira-Rio. Aliás, me surpreendeu o público dessa noite lá no estádio do Internacional. Muita gente, estádio praticamente cheio, para ver um amistoso de pré-temporada do Inter contra a seleção mexicana. Aliás, um jogo bastante divertido, especialmente no primeiro tempo, entre Internacional e México. Vamos falar sobre os estaduais, hein? Estaduais a todo vapor. O Corinthians conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, o Flamengo empatou com o Madureira pelo placar de 1-1. Vamos falar também sobre o Vasco e sobre o Santos, que também fazem seus jogos nesta noite de quinta-feira. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, e convido a vocês aí de casa a participarem com a gente, né? O caminho vocês já conhecem. Hashtag Troca de Passes. Vai lá no X, no Twitter. Mandem as suas mensagens. Se o seu time jogou hoje, queremos a sua opinião, uma avaliação, né? E se te deixou uma boa impressão. Porque dizem, Mansur, você que sabe de todas as coisas, dizem que a primeira impressão é que fica. Mas muitas vezes a gente sabe que não é assim. Certo ou errado, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. No futebol, a primeira impressão ela é esquecida logo após a primeira derrota, se ela for boa. E se ela for ruim, ela também é esquecida após a primeira vitória. A primeira impressão no futebol não costuma durar muito, não. Em geral, o que vale é a última mesmo, né? É verdade. A impressão que vale é de 3 dias antes da rodada anterior. Aí ela vai moldando o humor a cada 3 dias no futebol brasileiro. Agora, é curioso como a gente está tendo nesse início de temporada diferentes estratégias diante desse calendário novo do Brasil, né? A gente tem, por exemplo, o Abel que dividiu em 2 e provavelmente vai usar os jogadores a cada uma semana, mesmo colocando os jogadores para jogar com poucos dias de treinamento desde a apresentação. Times que estão estendendo a sua pré-temporada fora do Brasil, e aí você tem amistosos, como o que a gente acabou de assistir, a possibilidade de... Aí você consegue controlar muito bem os minutos de cada jogador, porque você pode fazer um número de trocas bem maior. A gente vai ver lá na frente, quando a temporada tiver já longa, com mais exigência, se isso teve algum impacto, se alguma das estratégias vai se revelar mais acertada ou não. Agora, cada um está optando por um caminho, é um ano um pouco diferente. O futebol brasileiro testa um novo calendário que eu acho até que vai permanecer como definitivo, e a gente vai ver os efeitos disso mais adiante. Alex, a gente acabou de ver o Inter, né, em ação pela primeira vez em 2025, né? O Inter que deixou uma ótima impressão no ano passado, e a gente imagina que esse ano vai ser ainda melhor do que foi 2025. Primeiro tempo bom do Inter, né? Mas saiu perdendo 2-0. O futebol é assim, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É legal realmente já ver em primeiro jogo o Beira-Rio e o torcedor indo. Apesar que o pessoal também voltou de praia, às vezes te dá essa possibilidade muito, num amistoso que não é comum, naturalmente, de um clube jogar contra uma seleção mesmo, que seja a terceira seleção do México, sei lá. Mas o que o Inter naturalmente passa, que tem coisas boas que vem do ano passado, porque manteve a base, e o Wesley teve a possibilidade de sair e ainda está ali, né? Que na verdade é um bom nome, mas você nunca sabe até quando. Mas tiveram boas coisas e outras que acabou realmente tomando... Acho que foram 3 contra-ataques ali, vamos dizer assim, de não estar totalmente ajeitado. Até porque o Hugo acabou saindo, né? Numa boa parte, quase metade ali do primeiro tempo, na lateral direita, e as jogadas saíram mais por lá, vamos dizer assim, que o Inter sofreu um pouquinho mais. Mas acho que dentro tudo de algo normal, o padrão, ele vem. Mesma coisa que a gente vai falar daqui a pouco de um Corinthians, que acabou usando a mesma coisa mesclado e parece estar jogando de uma maneira natural, e por causa de ter mantido realmente essa base, comissão técnica. Mas o Inter, ele começa. O importante realmente não vai ser a primeira impressão, mesmo que tivesse ganhado de 5 ou perdido por 10, claro, né? Então o importante agora é a sequência.
Vamos ter as impressões, então, de Isabelle Moraes, Alexandre Losetti e Aline Calandrini, que vão conversar com a gente. Eles participaram e fizeram essa transmissão de Internacional 0, México 2. Um amistoso atípico. Já tinha narrado, duvido que você já tinha narrado um jogo entre um clube e uma seleção. Acertei ou não, Isabelle? Boa noite. Acertou. Nunca tinha narrado, viu, Alex? Boa noite para você também, para o Mansur, para o Diniz. Boa noite, Diniz, para o Mansur e para o Alex, para quem está com a gente no Troca de Passes. Nunca tinha, viu, Diniz, narrado um jogo entre um clube e uma seleção. É um pouco peculiar, mas faz parte de um percurso da seleção mexicana pela América do Sul, que enfrentou o Inter hoje, enfrenta no fim de janeiro o River Plate lá em Buenos Aires. O Alex brincou, né? A terceira seleção do México, mais ou menos por aí, tá? Porque a seleção mexicana, de fato, só com atletas que atuam na Liga Mexicana. Teve um imbróglio danado, né? Um desencontro entre a federação com os clubes da Liga, com o treinador da seleção também, o Javier Aguirre. Os clubes não liberaram os seus jogadores porque não era data FIFA. Então teve uma questão muito difícil ali de negociação com os clubes e trouxeram atletas que, em sua maioria, nunca tinham sido convocados. 13 dos 22 nunca tinham sido convocados para a seleção mexicana. Eu tô aqui com o Losetti e com a Calan, que estiveram conosco na nossa transmissão. Vitória do México por 2-0. De um Inter, Losetti, que tinha algumas baixas, né? O Rocher não jogou hoje, deve perder algumas das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. O Tabata também estava indisponível. E um ataque começou com Borré e com Valência. Deu certo? Boa noite para você. Tudo bem, Isa, Calan, de novo, meninos do estúdio. Não deu certo, mas é muito difícil a gente decretar o que pode ter dado certo ou errado. Nesse jogo não deu certo. Eu não sei se a gente vai ver novamente o Borré jogando aberto pelo lado direito, como a gente viu. É notável a preocupação do Roger em manter a estrutura. Então ele seguiu com aquele 4-1-3-2, sendo o Rômulo o seu volante, já que o Fernando estava fora, tendo o Thiago Maia mais adiantado, como jogou no ano passado, o Wesley mais à esquerda, e nem o Gabriel Carvalho nem o Tabata, que costumavam ser os jogadores da direita, estavam disponíveis. Por isso o Borré jogou por ali e o Ener Valencia entrou na frente ao lado do Alan Patrick. Enquanto o Inter teve fôlego para pressionar a saída de bola do México, ele conseguiu recuperar muitas vezes no campo de ataque, teve muito mais posse de bola e não sofreu. Não percebeu quando esse fôlego acabou, quando a incapacidade física absolutamente normal de um primeiro jogo de temporada, principalmente para se pressionar o adversário. Me parece que o Inter, até pela desconcentração, pela falta de ritmo, não percebeu e continuou posicionando o seu time à frente, só que sem dar qualquer tipo de combate, e aí permitiu que o México chegasse com mais gente, tivesse espaço pelo lado esquerdo, como a gente vê no primeiro gol, belo gol, tabela do Ruvalcaba com o Gallardo experiente, jogador de Copa do Mundo, capitão da seleção, o mais experiente disparado da convocação para o gol do Eric Lira, que também é jogador de seleção principal, já passou por lá muitas vezes. E nesse lado direito não tinha o Bruno Gomes, que já tinha saído machucado, e também não tinha o Borré, não tinha o jogador que costuma marcar por ali, né? Porque o Borré não é exatamente um marcador. E o Inter, olha como ficou fácil para o México colocar jogadores na cara do Antony, que fez um bom primeiro tempo, acabou evitando um placar maior. Então, essa estrutura com o Borré pela direita não funcionou e eu não sei se a gente vai vê-la muitas vezes durante a temporada, mas ela é decorrente da ideia do Roger de manter a estrutura do ano passado, mexer o mínimo possível. É isso, alguns dos nomes que apareceram para o jogo de hoje, por exemplo, o goleiro Antony com essa ausência do Rocher. E teve uma estreia, Calão, o Vitinho, o jogador que chega do Bragantino. Até aqui o Inter anunciou 2 atletas, o Ronaldo do Juventude volante, que não foi relacionado, está num processo de condicionamento físico pensando na temporada, um trabalho específico, mas o Vitinho que vem do Bragantino estreou. Boa estreia, Calão? Ele entrou no momento onde o Inter já estava com as alterações, né? Acho que não teve segundo tempo. É difícil a gente analisar em seu segundo tempo porque as duas equipes já estavam bem desconfiguradas. Mas sobre o Vitinho, um jogador que entra, acrescenta, é mais um jogador técnico, né? De escolha técnica que, de fato, o Roger vai poder usar. Prefere jogar pelo lado esquerdo, assim como o Wanderson, assim como o Wesley. Acho que o Wesley pode fazer essa função do lado direito também. Então, é mais uma opção que ele ganha. É um jogador que é finalizador, se destacou no Bragantino, se destacou. Agora, precisa ser estável, né? Não só ele, como o próprio Wanderson, que eu falei que é um jogador de muita qualidade, que ano passado sofreu com algumas lesões, mas acho que o Inter do Roger está bem servido pelo lado de campo, né? E a permanência do Wesley, para mim, foi fundamental e importante, que, ao meu ver, ele foi o protagonista junto com o Alan Patrick na temporada anterior.
né, desse mercado, Diniz, além da manutenção do Wesley, que foi importante, né? Estava no radar do Krasnodar da Rússia, também do Wanderson, que teve uma história de possibilidade de sair para o Vasco, o Thiago Maia como possibilidade de sair para o Santos, todos permaneceram. O Vitão, que há muito tempo zagueiro, né? A gente sempre fala, cada janela que é aberta, o Vitão desperta interesse e desperta que é um bom zagueiro, continua no elenco. E tem a questão do Bernabé. O Matheus trouxe pra gente, o Bernabé estava na Argentina, já está em Porto Alegre, lateral esquerdo. Foi de carro. O Inter já foi de pertinho, né? Pertinho. O Inter já espera em breve oficializar essa permanência do Bernabé, a compra junto ao Celtic, até porque as laterais do Inter demandam muita atenção, especialmente a esquerda, porque para o jogo de hoje não tinha o Bernabé ainda, né? O René, que saiu, não faz mais parte do elenco, e tinha o Pablo, um jovem lateral da base. E na defesa, no caso, no miolo de zaga, você tem o Rohel que está se recuperando, o Mercado que está se recuperando, não sabemos até quando eles irão voltar de fato, mas também o Kaique Rocha, né, falta oficializar, está chegando, mas acho que falta também um zagueiro para ser titular de fato também nessa defesa do Internacional. E para tranquilizar os torcedores do Inter que estão chegando agora, o Bruno Gomes saiu no primeiro tempo, mas a informação que o Matheus Trindade, nosso repórter, trouxe é que ele estava com uma virose, não estava se sentindo bem, não fez nenhum tipo de tratamento com gelo no banco de reservas, foi mais por isso. E aí o Brian Aguirre, que começou o jogo improvisado na esquerda, foi para sua posição de origem, a lateral direita, entrou o Pablo estreando, o lateral esquerdo da base. Não chegou a ser um grande problema para o Internacional, porque o jogo não apresentou grandes problemas. Embora os 2 gols tenham saído pelo lado direito, me parece ter sido mais justamente essa questão de você manter o seu time adiantado, esquecendo, sem pressionar e sem se recompor atrás. O México aproveitou bem, tinha um time que, assim, não sei se é a segunda, terceira ou quarta seleção do México, mas são jogadores que estão se destacando nos seus clubes, não organizados pelo técnico principal do México, já é alguma coisa, né? 43.100 torcedores presentes, viu, Diniz? No Beira-Rio realmente se destacaram, né? A festa foi bonita. O Inter estreia na temporada oficialmente na quarta que vem, contra o Guarani de Bagé, fora de casa. Transmissão aqui do Premier. Pois é, público surpreendente, né? Para o início de temporada, 43 mil pessoas. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês, hein?